Certinho? Certinho, Orley? Pai, já foi, pai, já tá na live. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos começando nesta hora o clamor do meio-dia, um pouco atrasado, mas deu alguns probleminha aqui, mas estamos já na live. Os irmãos podem me informar se está tudo certinho, se está chegando o som bom, se estão vendo bem. Me ajuda aí, por favor. Nós estamos começando o clamor do meio-dia, estávamos com a dificuldade, mas tudo para a glória de Deus, né? Os irmãos tá chegando o som bem aí? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Bom, irmãos, já que estamos no ar, vamos começar, né, o nosso clamor do meio-dia. Eu peço perdão pela nosso atraso um pouquinho, mas tem uns probleminhas aqui. Então vamos orar para a glória do nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, oramos, Senhor, nesta hora, Senhor, pedindo ao Senhor que nos conduza, que nos dirija, Senhor, nesta live, clamor do meio-dia, ó Deus. O Senhor tem separado para o teu povo. Que o Senhor venha, através do teu Espírito Santo, trazer palavras abençoadas, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, nós oramos nesta manhã, pedimos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, irmãos? Bom, irmãos, nós estamos aí, né, nesta hora, começando o clamor do meio-dia. Eu peço aos irmãos que participem, né, para que a gente possa fazer uma live de acordo com o querer do Senhor. Estou muito feliz de estar realizando essa live nesta manhã, embora não tenha muita intimidade, né, irmão, com os irmãos, com a internet, assim, mas a gente vai aprendendo, de acordo com o passar do tempo, a gente vai aprendendo para a glória do nome de Jesus. Estamos nesta manhã, e eu quero desde já, agradecer, né, ao pastor Orley, que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui para trazer algo para os irmãos, falar do amor de Deus para as pessoas e dizer que nós somos carentes das orações dos irmãos. Temos um ministério aqui, sou o pastor Jorge Miranda, temos um ministério aqui em Cangulo e estamos precisando das orações dos irmãos para que o Senhor venha nos abençoar de forma poderosa. Estamos também com o trabalho, né, da hora nona, todo sábado às 3 horas da tarde, clamando pela nossa vizinhança, clamando por os perdidos, né, que precisam ouvir a palavra de salvação. Então as igrejas que estiverem ao nosso redor, estiverem próximas aqui, de Cangulo, Duque de Caxias, que quiserem nos ajudar, todo sábado, irmãos, a gente começa às 3 horas. Amém? Muito obrigado por cada um que está assistindo a live, Lorival Oliveira, Sérgio da Conceição, Jorge Barreto. Deus abençoe cada um, irmão, nesta hora. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero trazer uma leitura introdutória para nós nesta hora, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. O indicativo de texto é: Jesus anda por cima do mar. Mateus capítulo 14, versículo 22 está escrito: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida da multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhes: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando partiram para o barco, subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genazaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos lhe pudesse tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém? Gloriosa esta palavra, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, o Senhor Jesus, ele sempre nos surpreende, ele sempre nos surpreende com a sua palavra. Eu estava analisando esta palavra e Deus me revelou algumas coisas que servem para o nosso dia a dia, o nosso nível espiritual. Jesus, ele está num processo, de evangelização, exercendo o ministério ao qual Deus confiou, seu Pai o confiou, e as multidões o cercavam por todo lado. Ele passava horas e horas, atendendo pessoas, curando, pregando, expulsando espírito maligno, mas sempre ele se retirava. Quando terminava, ele se retirava para orar. Então ele vai se retirando para orar, ele fala com os discípulos: passai para outra banda, e ele fica orando. E esse tempo de oração de Jesus demora um pouco, e já pela última vigília da noite, Jesus vem andando sobre as águas. Jesus vai em direção dele andando sobre as águas. E isso causa um espanto nos discípulos. Por que causou tanto espanto? Porque poucos discípulos estavam acostumados a ver Jesus, irmão, fazer milagres, multiplicar pão, peixe, curar enfermos, doentes, aleijados, cegos, mudos, surdos, mas eles ainda não estavam preparados para ver Jesus andando sobre as águas. E Jesus aparecendo sobre as águas, aquilo mexeu com eles, porque eles conheciam Jesus, e Jesus agora torna a água sólida e anda por cima, vem andando por cima, extraordinário, irmão. E eles ficam preocupados. E nós tiramos algumas lições para a nossa vida nesse texto, irmão. Como que a gente tira lições nesse texto? Porque às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, vamos ter dificuldade, vamos passar por situações, tempestade, ventos, tribulações, nós vamos passar, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Jesus não nos falou que seria uma coisa assim, só bonança, só vitória. Não, ele disse que no mundo vocês terão aflições, vão ser perseguidos, vão ser caluniados, vão ser presos. Então, nós passamos por isso, por acreditar em Jesus, crer em Jesus, pregar a sua palavra. Nós vamos sofrer muitas vezes retaliações do adversário, do inimigo, sobre as nossas vidas. E temos que estar preparados para isso. Mas muitas das vezes
a dificuldade, o processo, né, da nossa caminhada, ele exige de nós uma fé extraordinária. Porque se nós vermos aqui, olharmos, observarmos aqui, nós vamos ver que os discípulos naquela hora, eles ficaram, eles ficaram apavorados. Primeiro, porque eles estão vendo uma pessoa vir andando sobre as águas, por cima das águas. Eles estão vendo uma figura e eles pensam logo que é um fantasma. Porque o mar, muitas vezes na madrugada, à noite, ele é pavoroso, ele é escuro. Só tem as luzes das estrelas, da lua. E a Bíblia diz aqui que o texto diz que o vento era contrário. Que eles estavam remando, pelejando a noite toda sem poder chegar. E não conseguiam chegar do outro lado, porque havia um vento que estava paralisando a embarcação deles, fazendo com que eles não conseguissem chegar ao outro lado. Aí de repente vem Jesus andando por cima das águas. Aí nós entendemos que Jesus, né, ele está vindo em direção aos seus discípulos. Acabou a oração, está vindo. E isso causa um pavor neles. Mas em nós não deve causar, não, porque para andarmos sobre as águas, irmão, primeiro precisamos alcançar um grau de fé na presença de Jesus muito grande. Precisamos chegar ao nível de fé sobrenatural. Se você quiser ver, né, coisas imaginárias de Deus, devemos chegar num grau de fé imaginário. E Jesus, eles pegam o discípulo, né, e eles ficam apavorados. Aí Pedro fala: não, se é o Senhor, me manda eu ter contigo. E Jesus diz: vem. E a atitude de Pedro não é de se espantar, porque ele é uma pessoa que ele tem intrepidez, ele toma atitude, ele toma coragem, vou, e bota o pé na água e começa a andar sobre as águas. Mas só que no meio do caminho entra o medo, porque desviou o olhar de Jesus, olhou para o problema, olhou para os lados. E quando nós estamos dentro de um problema, de uma dificuldade, não podemos olhar para a circunstância, não. Precisamos olhar para o alvo, para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Se você tirar os olhos de Jesus, você só sucumbe, você vai naufragar, vai afundar. O Pedro começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus e botou óleo na tempestade, nas ondas. E isso faz com que a sua fé diminua, então ele começa a afundar. E Jesus pega pela mão, né, e eles terminam a caminhada. Então o que nós aprendemos nesse texto é que não devemos tirar os olhos de Jesus quando estamos passando por situações adversas. Não podemos de maneira nenhuma olhar para a dificuldade, mas sim olhar para ela com os olhos da fé, irmão. Porque se você olhar para os problemas e a fé não estiver alicerçada em Jesus, você sucumbe. O mar vai ficar revolto e você não vai chegar do outro lado. Mas se você estiver olhando para Jesus, estiver com os olhos fixos em Jesus, você chega do outro lado com certeza. Com certeza você chega do outro lado. Amém, irmãos? Esta palavra para nossas vidas hoje, a primeira palavra para nossas vidas é que não podemos tirar os olhos de Jesus. Devemos estar sempre com os olhos fixos em Jesus. Pastor Sidney, obrigado pela cooperação. José Rocha, Daniel Atos, Jardim Silvana, Alves Serão. Muito obrigado pelos irmãos estar conosco nesta hora. Então, irmãos, é dessa forma que nós vamos, né, vencendo as dificuldades, olhando para Jesus e crendo
que Ele pode verdadeiramente nos tirar da dificuldade. Outra coisa que nós entendemos dentro dessa palavra é que quando Jesus, né, chega na outra margem, as pessoas vão levar para Jesus uma imensidão de enfermos, de pessoas que precisam, né, de libertação, de cura, de milagre. E as pessoas pelo menos queriam tocar em Jesus, queriam tocar nas suas vestes. Assim diz o texto. Entenda uma coisa. Nos dias atuais, hoje, precisamos não tocar só em Jesus, mas abraçar Jesus com muita força, porque os dias são maus e estamos precisando cada dia mais nos aproximarmos de Jesus. Nós vemos, né, o mundo ele está sendo transformado, pessoas com pensamentos, né, diferentes, pessoas que hoje estão lutando para desfazer aquilo que Deus, né, deixou para nós. E nós precisamos, por demais, irmão, estar com os olhos de Jesus, estar alicerçado, firme na rocha, porque nós entendemos que o plano do adversário hoje é tirar as pessoas da presença de Jesus. É fazer com que nós não venhamos ter, né, perder a fé, nós venhamos ter desequilíbrio, o nosso emocional devido às muitas coisas que acontecem, ele vai minando a nossa fé. Tem pessoas hoje que estão vivendo o evangelho assim, fraco, o evangelho sem poder de Deus, sem a graça de Deus. Por quê, irmão? Estão mais focados em ter do que ser, em possuir, em alcançar, mas não querem encostar, não querem tocar em Jesus, não querem compromisso com Jesus. As igrejas hoje estão passando por dificuldade, porque as pessoas, infelizmente, estão olhando, né, mais para o material do que o espiritual. Mas eu creio que o Senhor Jesus ele está trabalhando ao nosso favor, ainda continua trabalhando, ainda continua multiplicando, ainda continua, né, salvando, libertando para a glória de Deus Pai. E nesta tarde eu quero dizer para os meus irmãos que a gente precisamos buscar fé em Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus que Jesus fala para os seus discípulos: se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, direi esse monte passa ao pular e ele passará. E ele fala algo interessante, porque o grão de mostarda, ele é a semente mais minúscula entre as hortaliças, é a mais minúscula das sementes. Mas ele tem grande prioridade. Por exemplo, ele é uma semente poderosa em força, uma semente que não é destruída facilmente, é uma semente resistente às intempéries, é uma semente híbrida, entende? Então o que Jesus queria ensinar para nós é que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, faremos coisas inimagináveis. Por quê? Assim como a semente ela é indestrutível, não se destrói facilmente, nós também, se estivermos em Jesus, se estivermos em Deus, com certeza nós vamos vencer as dificuldades, nós vamos vencer as tribulações, nós vamos vencer porque a nossa fé está em Deus. Porque Jesus falou para os discípulos: olha, essa fé de vocês tem que ser do tamanho, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, já está bom. Por que ele ilustra com o grão de mostarda? Porque o grão de mostarda ele é uma semente duríssima, uma semente resistente. Então o crente tem que ser resiliente, ele tem que estar, né, firme nas suas convicções, nas suas certezas, convicções, para que o inimigo não venha, né, tirar da sua mente o que Jesus plantou, o que o Evangelho plantou através da sua palavra. E por outro lado ele diz: olha, a semente ela é uma semente híbrida, ela não se mistura facilmente, entende? Ela não tem variação. O crente, irmão, tem que ter dessas qualidades para que o Senhor venha se agradar de nós.
A palavra de Deus, ela é tremenda. E ela diz, olha, sejam firmes na paz, sejam firmes e constantes. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Firmes e constantes. E vamos ter dificuldade. Já pensou? Se nós fôssemos viver só no oba-oba, seríamos pessoas fracas. Mas quando passamos por situações, alicerçamos nossa fé. Passamos pela casa do olheiro, ele molda a nossa fé, a nossa virtude e nos dá, e nos capacita para estarmos fazendo o que estamos fazendo, pregando a sua palavra, dizendo para o povo aí fora que Jesus continua salvando, libertando, e dizendo que ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E isso, irmão, não tem preço para nós. Outrora, né, a gente andava, né, desgarrado, fazendo a vontade do adversário, né, e Jesus nos alcançou com teu sangue remidor e nos deu vida. Nos deu vida para estarmos com Ele, fazendo a sua obra, fazendo o teu querer. Isso é maravilhoso. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Você pode crer. Não tem preço que Jesus fez conosco. Eu agradeço muito a Deus, né, por ter sido alcançado por essa tão grande salvação, que outrora não tinha Jesus no meu coração. E hoje, graças ao meu bom Deus, né, e à oração do santo, eu sou uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. E pronuncio sempre, clamo sempre, proclamo sempre o nome de Jesus para as pessoas. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Cada João Brito, Leia Matos, Deus abençoe. Paulo Ribeirinho, Deus abençoe. Pessoal do Clamor do Meio Dia, Deus abençoe. Estou feliz demais em tê-los aqui nesta live. Amém? Embora a gente não tenha o hábito, né, de estar falando em público assim, através das redes sociais, eu sou muito duro de língua, sou igual a Moisés, né, pesado de fala, mas a gente vai aprendendo, né? Dei uma dificuldade aí para entrar, mas graças a Deus conseguimos. Então estou feliz demais pelos irmãos que estão cooperando conosco, né, nesta hora. E já chegando já a metade da live, eu peço aos irmãos, continue aí conosco, né? Que a gente fazer o melhor. O texto que nós lemos nesta hora é abençoado. E eu quero dizer para os irmãos que não temos outro senão Deus, senão Jesus. Amém? Que Deus possa, né, nos abençoar cada dia. E quero reforçar, irmão, aproveitando, né, esta live, né, aproveitar e convidar os irmãos para sábado estar conosco. Sábado, 3 horas, aqui na Igreja Jardim Lírio, Cangulo, estaremos fazendo a segunda rodada da campanha da Hora Nona. Então, os irmãos que quiserem participar, desde já é nosso convidado. Amém? Glória seja no nome de Jesus. Bom, eu preciso orar pelos irmãos agora. Nós oramos na oração introdutória, mas eu preciso orar pelos irmãos. Então, nesta hora, estaremos fazendo um clamor, porque o nome da live é Clamor do Meio-Dia, então não pode ficar sem clamor. E eu queria que os irmãos, né, aqueles que estão passando por dificuldade, seja espiritual, seja material, que agora levasse seus pensamentos ao céu. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, eu não sei se você está, né, com enfermidade, não sei se está com processo na justiça, eu não sei, eu só sei que o meu Deus é o Deus das causas impossíveis. É aquele Deus que para o sol e a lua, é o Deus que abre o mar, é o Deus que transforma pão, é o Deus que multiplica pão, peixe. Esse Deus pode fazer muita coisa em nossas vidas. Então, nesta hora, se você
está precisando de algo da parte de Deus, coloca o teu coração e vamos orar ao clamor, vamos clamar ao Senhor nesta hora. Mas tenha fé porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. A nossa fé precisa atingir o sobrenatural. E eu creio que tem pessoas esta hora no leito de hospital, tem pessoas que estão passando por momentos tão difíceis da sua vida, irmão. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela pode alcançar. Irmã Diaconia Gedália, glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Louvado seja Deus. Então vamos orar, irmão. Vamos orar para nesta hora. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai querido, eu oro nesta hora, Senhor. Peço ao Senhor Deus as tuas misericórdias, Senhor. Nós estamos numa live que tem como objetivo o clamor do meio-dia, Senhor. Ó Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus de já, o Deus que opera. Ó Deus Todo-Poderoso, e nesta hora eu quero entregar a cada um, Senhor. Ó Deus que está ao alcance, ó Deus desta live nesta hora, os que estão participando, ó Deus, a parentela dos teus filhos, eu quero entregar cada um agora, Senhor, em tuas mãos, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos, Senhor, através da nossa vida fazer nada, Senhor, mas o Senhor diz na sua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio, Senhor, eu creio que nesta hora, Deus, o Senhor Deus está visitando aqueles que precisam de um socorro urgente, aqueles que precisam, ó Deus Todo-Poderoso, de um socorro da parte do Senhor. Deus, em nome de Jesus, entra agora nos lares, Senhor. Entra nos lares agora, ó Deus, aquilo que está fora do lugar, coloca no lugar, Senhor. Visita, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, os lares dos seus servos nesta hora. Tira, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a desarmonia. Ó Deus, coloca, Senhor, a união. Coloca unção, meu Deus, tirando, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Jogando por terra, Senhor, todas as investidas, ó Deus, adversário que vem para destruir as famílias, os lares, Senhor, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Os casais, Senhor, que nesta hora estão passando por dificuldades, Senhor, que estão em guerra, meu Deus amado, que o Senhor Deus possa trazer, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a união, a paz, Senhor, ó Deus amado. Meu Senhor da glória, o Senhor Deus é um Deus de poder, é um Deus das causas impossíveis. Eu peço ao Senhor agora, aquele meu irmão, aquela minha irmã que está passando por problemas de saúde, Senhor, Deus, que o Senhor possa entrar com providência em sua vida agora, Jesus. Entra agora, Senhor, onde tiver alojado a enfermidade, seja no rim, no fígado, no baço, no pulmão, coração, veias, artérias, juntas, medulas, ó Deus, entra, Senhor, e arranca toda a enfermidade em nome de Jesus. Ó Senhor, ouve o nosso clamor nesta tarde, Senhor. Opera maravilhas, ó Deus, que as pessoas, Deus, possam sentir o toque do Senhor, assim como aquela multidão que estava, Senhor, ó Deus, vendo Jesus chegar, ó Deus Todo-Poderoso, de andar sobre as águas e queria tocá-lo, ó Deus, que nesta tarde, Senhor, o teu poder possa nos tocar, Senhor, em nome de Jesus, e operar maravilhas, Senhor. Quantas pessoas, Deus, tem parentes, filhos, irmãos em drogas, em vícios, Senhor, ó Deus, em bebidas, Senhor, em prostituição. Meu Deus, quebra estes grilhões, Senhor. Arranca, Senhor, ó Deus, com mão forte aquela pessoa que está no mundo das drogas, no mundo dos vícios, Senhor, por misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso. Usa de misericórdia, Jesus. Meu Senhor, nós não podemos fazer, mas o Senhor pode, Senhor. Através das orações, Deus, eu creio, ó Deus, no poder curador do Senhor, no toque transformador do Senhor, ó Deus, transforma as vidas, Senhor. Ah, Jesus, aquele filho, aquela filha que está trazendo problema, Deus, coloca ela na posição de novo, coloca ele na posição de novo. Meu Senhor da glória, arranca, Senhor, com mão forte, Jesus, e dá vitória aos teus servos, ó Deus. Abençoa, Deus, de maneira poderosa a nossa convenção, tanto a Opórbio como a Georme.
Abençoa essas lideranças que estão lutando, Senhor, para que permaneça de pé, Senhor. Dá saúde aos teus servos. Dá saúde, Deus, ao pastor Lei, pastor Jorge Silva, ao pastor Samuel Ferreira Neto, ao pastor Samuel Almeida. Dá saúde a esses homens, ó Deus, para que eles possam, Senhor, ó Deus, continuar esta obra, Deus, em suas vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, levando a tua palavra, administrando, Deus, a tua obra, Senhor. Envia recursos financeiros, Deus. Envia pessoas, Senhor, com recurso para ajudar naquelas obras lá do Sítio Canaã. Ó Deus, envia pessoas para somar junto com o pastor Samuel, pastor Jorge Silva, Senhor, na obra, Senhor. Meu Senhor da glória. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode, Jesus, mover as águas, Senhor. Ó Deus amado. Ajuda os teus filhos, Senhor. Ajuda, Deus, toda a diretoria da UPORB, da EGEORB, Senhor, para que possamos ter uma convenção forte, firme, Senhor, ó Deus amado. Não deixa, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, que nada venha atrapalhar esta união, Senhor, ó Deus amado, destes homens na tua obra, Senhor. Que eles sejam, ó Deus amado, unidos em amor pela tua obra, Senhor, que eles sejam, Senhor, verdadeiramente, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, como está escrito na sua palavra, unidos em um só propósito, em um mesmo objetivo, que é fazer o teu querer, Senhor. Ó meu Deus, abençoa, Senhor, abençoa de maneira poderosa nesta tarde, Senhor, cada um, Senhor, ó Deus, que está ouvindo e vendo, assistindo, Senhor, esta live. Que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus, abrindo as portas, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, multiplicando, Senhor, a sua despensa, os seus alimentos, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, dando condição, Senhor, deles poderem se manter, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles que nesta hora só estão desprovidos, Senhor, de recursos financeiros, Senhor, que o Senhor possa enviar, Senhor, alguém, Senhor, ó Deus, para suprir necessidades, Senhor, meu Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, Deus, ajuda, Senhor, por misericórdia, e que cada um, Senhor, ó Deus, seja tocado pelo Senhor nesta tarde, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus, glórias a Deus, maravilhoso, né? Orarmos, buscarmos a face do Senhor, é muito gratificante, glórias a Deus. O Senhor venha abençoar cada um dos irmãos nesta tarde. Estamos aí com Daniel Horácio, José Arthur, Sônia Maria, Maria do Carmo, eita glória. Deus abençoe cada um dos irmãos nesta tarde. Né? Deus vai abençoando vocês, a vida de vocês, para a glória do nome dele. Porque Deus é bom. A Bíblia diz que a oração ela pode muito em seus efeitos. Então nós temos um canal que é essa live do meio-dia, e o Espírito Santo inspirou o pastor Lei a criar esse canal, né, de oração. E eu creio, irmão, que tudo, quando é feito na direção do Espírito Santo, o Senhor faz presente. Então, aproveitando essa hora que a gente passamos, né, reunidos, através dessa live, falando do amor de Deus, orando pelas pessoas, intercedendo pelas pessoas, porque, irmãos, precisamos, irmão. Às vezes, você não precisa fazer muita coisa, não. Apenas um abraço, uma oração, uma fala, já é muito, irmão. Já é muita coisa para aqueles que estão passando por dificuldades. É muita coisa você abraçar alguém, dizer Jesus te ama, que às vezes a pessoa não tem nem condição de abrir a boca para orar, devido ao processo que está passando. Mas graças a Deus que Deus, né, nos deu essa oportunidade. Amém? Vamos ler uma palavra para a gente encerrar, né, para estar daqui a pouco estaremos encerrando a live. Então vamos à palavra do Senhor, que o Senhor tem
bênção para nós. O texto que nós vamos ler agora, irmão, ele está em Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Aonde Davi sente no coração o desejo de trazer a arca do Senhor para dentro de Israel. Eu não sei se o tempo vai dar para discorrer todo o texto, mas vamos lá. 2 Samuel capítulo 6. Vamos ler o versículo 11 para a gente ganharmos tempo. Amém? E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Eita glória! Louvado seja Deus. Davi, o rei Davi, ele unifica Israel, né? E ele sente no desejo, no coração de trazer a arca da aliança para dentro de Israel. A arca estava por muito tempo na casa de me foge agora o nome, mas estava lá por muito tempo, né? Lá, e Davi sente no coração o desejo de trazer a arca da aliança para dentro de Israel. E quando ele faz os preparativos para trazer a arca, né? Chama os sacerdotes, enfeita o carro, prepara o carro e vai buscar com 30 mil pessoas, ele vai buscar a arca. E quando chega no meio do caminho, a Bíblia diz que a arca, o carro do boi, ele pende para um lado e a arca vai tombar. E o moço vai e coloca a mão na arca. E é fulminado naquele momento. Então aí o rei Davi fica triste e não sabe o que fazer. Ele manda levar a arca para a casa de Obed-edom. E a arca fica lá, por lá, 3 meses. E Davi pensando como é que vai fazer para trazer a arca, porque perdeu um amigo, perdeu o Uzá na caminhada. E a arca fica 3 meses na casa de Obed-edom, o que nós lemos, o versículo que nós lemos. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Talvez, irmão, agora lembrei o nome do homem que ficou responsável pela arca, Abinadab. Talvez Abinadab não tivesse a mesma visão que Obed-edom. A Bíblia diz que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Não aconteceu nada. 20 anos a arca ficou lá. Não aconteceu nada. Mas quando chega na casa de Abinadab, 3 meses, Deus faz algo extraordinário. Que as pessoas começam a ver e vai dizer para Davi: olha, Davi, Deus está abençoando a casa de Abinadab de maneira poderosa. Aí, irmão, nós entendemos que talvez Abinadab... Hello, moto. Tivemos um contratempo aqui, irmão, uma ligação fora de hora, mas voltamos. Talvez Abinadab, ele não tivesse o carinho que Obed-edom teve. Então Deus começou a abençoar de maneira poderosa a casa de Obed-edom. E nesta tarde eu quero dizer para você, Deus pode abençoar a tua casa. Assim como a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom e abençoou, a presença dele hoje pode chegar na tua casa e abençoar a tua casa também. Irmã Flávia, Deus abençoe. Deus pode chegar na tua casa hoje, a presença dele pode abençoar a tua casa hoje. Davi, ele sente no coração agora de trazer a arca da casa de Obed-edom, porque levar para dentro de Israel. Mas eu quero dizer para você que quando a presença de Deus chega na nossa vida, há transformações. A arca transformou a vida de Obed-edom
poderosamente. A arca não, a presença de Deus, que a arca simbolizava a presença de Deus. Então que nesta tarde gloriosa, Deus venha abençoar a tua vida poderosamente. Que o Espírito Santo de Deus, irmão, entre na tua casa, na tua vida e abençoe a tua vida poderosamente. Louvado seja Deus. Trazendo transformações, trazendo mudanças extraordinárias. A história diz, não a Bíblia, a história diz que Obed-edom, a mulher dele, engravidou, ficou grávida. Durante o período que a arca esteve lá, a vida de Obed-edom foi transformada por demais. Então, se a presença entrar nas nossas vidas, na sua casa hoje, eu creio que ela está aí, coisas vão ser mudadas. Tenha fé. Coisas vão mudar na sua vida. A sua casa vai ser transformada. E eu creio. Eu creio. Você pode dizer um amém, digitar um amém por esta palavra. Louvado seja Deus. Deus é poderoso, irmão. Quando a presença dele chega, irmão, o inimigo tem que bater em retirada. E nesta tarde eu louvo ao Senhor, né? E a presença dele está aí, na tua casa, no seio da tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa como Davi, deseje no seu coração trazer a arca para a sua vida. Hoje nós não precisamos da arca, mas porque nós somos, né, o templo do Espírito Santo, mas deseje de maneira poderosa trazer para dentro de você o Espírito Santo de Deus, irmão. Aí ele vai fazer transformações, com certeza. Mas você vai ter, né? Você vai ter paz no teu lar, você vai ter paz na sua família, você vai ter paz, irmão, se deixar a presença dele entrar na sua casa, na sua vida. Amém, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Davi ele consegue trazer a arca, mas agora de maneira diferente. Agora ele sabe, né? Ele deve ter lido lá o livro das crônicas lá e achou a forma certa de trazer a arca para dentro de Israel. Então ele vai agora, não vai mais em carro de boi, não vai ser mais conduzido em carro de boi, porque a presença de Deus, irmão, não foi feita para andar em carro de boi, para transportar qualquer coisa. Nós, é por isso que às vezes nós devemos ter cuidado com nossas atitudes, porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo, carregamos a presença de Deus, então não pode ser carregado de qualquer forma, não. Tem que ter uma conduta exemplar para carregar a presença de Deus. Você hoje é templo do Espírito Santo de Deus, você carrega a presença de Deus. Não faça da sua vida um carro de boi para carregar a arca de qualquer maneira. Amém? Então, Davi coloca agora o que é determinado lá em Êxodo, quando Deus determinou para Moisés como seria a arca carregada sobre os ombros dos levitas. Eles levariam a arca nos ombros dos levitas e Davi consegue chegar com a arca dentro de Israel, dentro de Jerusalém. Tenha na sua vida a convicção de que você carrega a presença de Deus e que você é diferente. Quando você entra em algum lugar, né, você entra com a presença, e aquilo que está fora do lugar tem que bater em retirada, aquilo que está fora, aquilo que está oprimindo tem que sair, porque você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso em sua vida. Amém? Que Deus, né, possa nos abençoar. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram desta live e pedindo já perdão, irmão, se eu cometi alguma falha, né? E perdão peço desculpa pelo atraso, porque alguns probleminha aqui com o nosso início, né? Mas, irmãos, muito obrigado por cada um que participou, que Deus possa honrá-los e abençoá-los de maneira poderosa. Amém, irmãos? Nós vamos orar, encerrar esse clamor do meio-dia, em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Muito obrigado por essas pessoas, Senhor, que tiraram um tempinho,
hora do seu almoço, para estar conosco. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é um Deus de já, um Deus que não erra, é inerrante, que pode abençoar cada um. Então eu oro e agradecendo a cada um que se dispôs a estar conosco. Que o Senhor possa abençoá-los. Em nome de Jesus. Que o próximo, né, que vamos fazer seja melhor, para a glória do nome de Jesus, e que os irmãos me perdoem. Amém, irmãos? Deus está no controle de todas as coisas. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoa o teu povo, Jesus. Abençoa eles plena e abundantemente para a glória do nome de Jesus. Glória seja dada ao teu santo nome. E assim, irmãos, estamos encerrando esta hora, o clamor do meio-dia para a glória do nome de Jesus. Convidando os irmãos, não esqueçam, sábado estamos, né, com a nossa campanha a hora nona, 3 horas da tarde, todo sábado. Os irmãos daqui de perto que poderiam nos ajudar, venham, tragam, né, sua família, seus filhos, para receber uma palavra de oração, receber uma palavra de libertação para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Amém, irmão? Fique com Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.